É que é possível vir para Portugal com um trabalho, com planejamento e dar certo e prosperar em terras portuguesas? Pois é, eu sei que a gente, quando está no Brasil, ouve muito relato negativo. E tem mesmo, vão ter pessoas que vão ter experiências negativas morando em Portugal. Mas eu venho conversando com vários brasileiros que vêm para cá e prosperam, porque, gente, tem muito brasileiro aqui. Muito, somos muitos. E eu quero ver mais brasileiros aqui, mais com planejamento, com o pé no chão e prosperando. Não para vir para passar perrengue. A gente já passa perrengue no Brasil, não é para ficar passando perrengue aqui, não. E por isso eu convidei a Quitéria, que é seguidora já do meu canal há muito tempo, o Se Vai Embora. E a gente conversava pelo Instagram, finalmente consegui marcar um dia com ela. E assim, mulher negra, nordestina, que veio e tá aqui trabalhando na área dela. Eu falei, não, a gente vai ter que trocar uma ideia, contar como foi essa experiência, como ela chegou até aqui. Então vem, senta comigo que a gente vai bater um papo. Vamos lá na casa de Quitéria para saber mais um pouquinho da história dela. Cheguei na casa de Quitéria, ainda bem que esse encontro aconteceu. Tem um ano praticamente que a gente marca, mulher. E muita coisa acontecendo. Quitéria, qual é o seu sobrenome mesmo? Severo, Quitéria Severo. De onde você é no Brasil? do Recife. De Recife. Tá, vamos começar do começo. Estava conversando com ela nos bastidores e desde que eu conversei com ela no direct, eu fiquei muito interessada pela história. Como eu falei, ela já veio do Brasil com trabalho. Então ela vai contar com que ela trabalha, como foi esse início. Mas primeiro, conta do seu sonho lá no Brasil, que era morar fora. Como foi isso? Sim. Então, desde sempre, eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu pensava em fazer um intercâmbio ou na Irlanda ou no Canadá. Mas era um sonho adormecido, né? Eu Sim. tinha deixado ele ali na gaveta. E aí, em 2019, eu estava trabalhando já, estava tudo bem, a vida estava estabilizada. E aí eu recebi uma proposta de emprego pelo LinkedIn para vir para Portugal. Sim. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Algumas poucas pessoas, poucos amigos já tinham vindo, mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, nem o meu marido, até então, né? E aí, com essa proposta, a gente começou a repensar. Então, a gente foi assistir vídeo, a gente foi atrás de conteúdo, a gente foi ver como a vida dos amigos estava, se tinham se estabilizado, se não tinham se estabilizado. E aí, sim, a gente decidiu. Então, vamos. Porém, essa proposta inicial, ela não deu muito certo. Isso aqui, a história dela, você presta com bastante atenção, porque é prova de resiliência também. Porque a gente vai receber não, por mais que você tenha planejamento, a ideia, quando eu tô fazendo essa série de vídeos, mostrando histórias de pessoas que deram certo, é porque, independente de você tiver com muito planejamento, dinheiro, reserva, vai ter um perrenguezinho. Mas a ideia, quando eu trago essas histórias, é pra você, olha, eu vou planejado pra minimizar. Quando você vem de qualquer jeito, é garantido, né? Que vai ter já de primeira. Mas quando você vem com um planejamento, assim, vai acontecer uma coisa ou outra e que você já vai ter pesquisado tanto que a sua cabeça já vai estar mais preparada para lidar com isso. Tá, não deu certo. Por que não deu certo? Então, aqui a gente sabe que em agosto tem ali as férias coletivas, então a maioria das empresas fica um pouco parada e tudo mais, e aí a recrutadora deu uma sumida. Né? A gente sabe que os processos seletivos, eles realmente demoram no geral, e ela deu uma sumida, e aí quando eu fui dar uma olhada ali no perfil dela no LinkedIn, eu vi que ela tinha saído da empresa. E aí eu fui entrar em contato com outra pessoa da empresa, e ela disse que os processos dessa pessoa seriam descontinuados. Então, não deu certo. Nossa. Eu fiquei muito frustrada. Um balde de água fria. Fiquei muito frustrada, já tinha avisado amigos, já tinha avisado a família, já tinha meio que me preparado. Ali, a princípio, a gente não tinha pensado antes, então não havia uma preparação, a gente ia ter que pedir um empréstimo para vir. E aí também tem um outro ponto, né? As coisas acontecem quando são para acontecer. E eu acho que é uma coisa que você falou, né? De, ai, já tinha avisado para amigo e tal. Eu lembro que quando eu fui pra Irlanda, eu só contei como tava tudo 100% certo. Porque, infelizmente, a gente também não sabe a energia que tá ao redor. Por mais que eu sei que tem pessoas que nos amam, que não tá jogando energia ruim. Mas, às vezes, tá assustada mesmo, né? Pela falta de acesso e tal. Eu lembro que, ai, como assim? Minha mãe até hoje fala Dublin. Dumbly, vai pra Dumbly, vai fazer o quê? Então eu só contei quando tava tudo 100% certo. E as coisas acontecem nesse momento mesmo certinho, né? E eu acho que principalmente, Indy, é a frustração. Uma coisa é você lidar com a sua frustração, outra coisa é você lidar com a sua frustração e a frustração dos outros. Então, se você não conta, você só tem que lidar com a sua. Então, é menos mal. Conselho número 1, não conte pra ninguém até tá 100% certo. Verdade. E aí, então, a gente ficou ali naquela esperança, naquela expectativa. Acabou aparecendo uma outra proposta, mas a outra proposta pedia 5 anos de experiência. E eu só faria 5 anos de experiência em janeiro. Tá, qual é essa área de atuação? Eu sou consultora SAP.
Área de Estudar tecnologia. A gata Isso. inteligentíssima. Tá. E aí, o que é que acontece? Outro ponto principal, outro ponto primordial é a questão do inglês, né? Então, todas as vagas que apareciam pediam inglês. Então, por mais que meu inglês não fosse fluente, mas durante a entrevista, quando precisava falar inglês, eu conseguia falar e conseguia compreender bem. Para eles, isso era o suficiente. Então, por mais que eu não me sentisse 100% segura, o que eu tinha era o bastante, né? Então, continuei fazendo algumas entrevistas, mas só veio realmente dar certo para a gente vir em 2022, isso começou em 2019, pandemia 2020, todos os processos seletivos pararam, por razões óbvias, e aí só em 2022 eu já tinha desistido, em 2021, na verdade, que começou o processo para a gente se mudar em 2021, em 2022. E aí, em 2021, eu já tinha desistido, estava muito tranquila, na minha casa, de boa, e uma amiga disse, olha, na empresa que eu estou trabalhando, que ela já tinha vindo, então, nesse meio tempo aí, outras pessoas vieram, foi se formando aqui uma rede de apoio. Que legal. Né? E aí, olha, tem uma vaga na empresa que eu trabalho, não quer fazer entrevista? Não quero, estou tão tranquila, estou de boa, mas o que era? O medo de se frustrar. Sim, de receber um nome de novo. O medo de dar errado, né? Então você acaba sem querer, porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Então a gente fica ali receosa. Eu sei que eu fiz a entrevista, ia começar o processo seletivo e tudo mais, porque o que é que acontece? É quase sempre quando a gente faz entrevista com a consultoria entra em contato com o cliente para você fazer a entrevista com o cliente, Sim. então tem várias etapas ali até a contratação. E aí, durante a entrevista, ele perguntou se eu conhecia alguém que fosse da mesma área, mas fosse desenvolvedor, que é o que a gente chama na área SAP de ABAP. Eu disse, o meu marido. E aí ele pediu para entrevistar o meu marido. Ironicamente, o processo do meu marido foi para frente e o meu não. E aí eu me vi ali naquela tensão. Nossa, eu vou para Portugal desempregada, eu vou tentar lá. E sua vida estava boa no Brasil? Estabilizada? Estava completamente estabilizada, tinha sido promovida há um mês. Nossa. Né? A gente tinha acabado de se mudar, tinha acabado de decorar a casa do jeitinho da gente. Então, assim, morava na beira da praia, com vista para o mar. Então, assim, tava tudo certo. Sair do Nordeste, assim, nessa qualidade de vida também deve ser puxado. Então, assim, tava tudo certo. Sim. Não era uma fuga, tava tudo bem. Né? Porque às vezes a gente sai do Brasil porque tá com algum problema, alguma coisa assim. Não era o caso. A gente tava bem, tava com a vida estabilizada. Né? A gente trabalhava numa boa empresa e tudo mais. E aí o processo dele deu certo e eu fiquei naquela. E agora, o que é que eu faço? Só que eu trabalho numa empresa multinacional. E essa empresa tem também em Portugal. E eu disse, bom, vou tentar. Vocês trabalhavam em empresas diferentes no Brasil? Não, a gente trabalhava na mesma empresa. A gente se conheceu na mesma empresa. Ele saiu da empresa, veio para essa de Portugal e aí lá dentro você perguntou. Isso, antes dele pedir demissão, já para evitar, porque todo mundo sabia que a gente era casado, né? Sim, permitido pela empresa e tudo. Antes dele pedir demissão, eu já antecipei, fui falar com a minha liderança e disse, olha, isso aqui vai acontecer, ele vai pedir demissão e a gente vai para Portugal. Então, você já sabia que vinha, mas estava tentando procurar um caminho para você. Isso, exato. Eu disse, eu vou ter que pedir demissão também. Será que existe a possibilidade de eu migrar para a unidade de Portugal? E aí a primeira resposta foi que era muito difícil, que era muito complicado. E aí eu decidi tentar. Eu disse, bom, o não eu já tenho, não me custa tentar. E aí eu entrei em contato com a liderança da Accenture de Portugal. Ela disse, olha, a gente tem muitas vagas, mande seu CV. Eu mandei o meu currículo. No mesmo dia eu fiz a entrevista com o RH, no mesmo dia eu fiz a entrevista técnica e fiz a entrevista em inglês. E aí, então, em outubro de 2021, que começou o processo ali da busca do visto, porque eu vim com visto de profissional altamente qualificado. A gata arrasa, né? Aí eu fico tão orgulhosa que você não tem noção. O coração vai acelerando, assim, de felicidade. E aí é um tipo de visto, inclusive, que poucas pessoas conhecem, que é o Tech Visa, que ele é um pouco mais simples, né? Ele é um pouco mais rápido, o processo dele, do que os demais. Só que a empresa ela precisa estar cadastrada num órgão do governo, não sei muito detalhe, a empresa precisa estar cadastrada nesse processo, né? Nesse sistema, para que ela consiga esse visto. E aí eu precisava de uma declaração da empresa, né, em relação a isso, para eu poder dar entrada no visto. Então, foi toda aquela
parte burocrática de dar entrada no visto, mandar documentação. Não tem no Recife, né? Então a gente manda, se não me falha a memória, para a Bahia até. E aí esperar. Então, quando tudo em paralelo, tomando conta e cuidando e resolvendo a documentação do meu cachorro e da minha gata. Ai, ela veio com a família toda, gente. Trouxe cachorro, gata, veio todo A gente mundo. trouxe um cachorro e uma gata. E olha, sinceramente, a burocracia é tanto quanto, se não for pior. É complicado mesmo. Mas também uma coisa que tinha de diferente já desse processo de, ai, não deu certo em um, passou um tempo, é que você já estava mais preparada, tanto psicologicamente como financeiramente. Sim, exato, porque aí o meu marido começou a trabalhar para Portugal em setembro de 2021, então de setembro para março ele estava ganhando em euro. Então isso ajudou a gente a ir se planejando e se preparando e poder vir sem precisar pedir empréstimo. O que é importante Que era também. o que a gente faria a princípio, né? Então, Sim. deu para a gente se organizar. E mesmo assim, mesmo vindo de forma estruturada, com visto, ainda assim a gente passa perrengue, né? Porque a gente vai recomeçar a vida no outro país, não tem como, a gente tem que comprar tudo de novo. E aí, quase sempre, quando o imigrante tem um problema, a primeira coisa que ele pensa é: será que eu fiz a escolha certa? Sim. Será que eu estou aqui? Pelo menos uma vez a gente vai se perguntar isso, é impossível. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz bem em ter vindo? E aí é uma coisa que eu lembro muito que você fala, que é lembrar dos nossos objetivos. Calma, mas eu estou aqui por quê? Por que eu vim? O que eu acho massa, que você veio em casal, e eu quando vim também vim em casal, é cada um ter o seu objetivo. Então, poderia até você ter vindo com só o trabalho do seu esposo, e aqui vendo o que dava, mas você garantiu o seu, então você tinha seu trabalho também. Exato. Então, assim, independente de você estar vindo acompanhar o seu parceiro, sua parceira, tem o seu objetivo individual, seja estudar, trabalhar, porque quando as coisas começam a apertar, vai ser muito ruim você, eu tô aqui só por causa de fulano. E você não ter o seu próprio propósito. Exatamente. Você tem que ter o seu, gente. Tem que ter o seu. Porque é isso. A ideia é que um casal vai se ajude. É muito mais fácil até, né? Sim, quando tá um ou outro ali. Mas vão ter dias difíceis e você não pode botar na conta do outro também. Que tem coisa que não tá no nosso controle. Então é bom, muito importante, ter o seu próprio objetivo. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente veio, cada um tinha o seu objetivo muito claro e os dois estavam olhando na mesma direção, que também ajuda. Muito. Porque quando a gente tem objetivos diferentes, ou como você falou, quando um vem por causa do outro, e não dá certo. Não dá certo. No primeiro problema, você quer voltar. Né? A gente já enfrentou alguns problemas, como eu disse, a gente perdeu o cachorro recentemente, então foi difícil, a casa ficou vazia e tudo mais, mas a gente está sempre se apoiando, então você ter uma rede de apoio, você tem em quem se apoiar também é importante. Muito. Né? Então, a gente já tinha alguns amigos aqui que foram vindo aí ao longo do tempo, outros que chegaram depois, então a rede de apoio também é muito importante, né? Durante todo esse processo aí do cachorro, do problema e tudo, a gente tinha amigos dando apoio para resolver e tudo mais. Então, E essa experiência trabalhando aqui já na empresa em Portugal. Tem o quê? 3 anos que vocês estão aqui? sim. 3 anos. 3 anos. Tanto você como o seu esposo estão trabalhando na mesma empresa desde que chegaram. E estava me contando também da sua experiência aqui trabalhando na área. Como é que é para você, enquanto mulher negra, nordestina, imigrante, né, uma brasileira, numa equipe? Conta um pouquinho dessa experiência já no dia a dia aqui em Portugal. No geral, as pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, eu não enfrento muita resistência, né? A gente tem um bom relacionamento, mesmo a gente ouvindo muito, porque português é ignorante, porque português é isso, é aquilo. Eu não tenho enfrentado esse problema, tanto eu quanto meu marido, a gente conversa muito sobre isso e tem sido muito tranquilo, assim, a gente tem sido muito abraçado. Porém, pessoas com um pouco mais de idade, no ambiente de trabalho, eu enfrentei, sim, alguma resistência. No primeiro projeto, que era um projeto numa empresa portuguesa, depois disso eu passei por outros projetos, mas não eram daqui, eram de outros países, Polônia e Espanha e tudo mais, mas nesse, que era de Portugal, eu enfrentei resistência, sim. Mesmo não sendo declarado, eu sentia isso. O racismo estrutural, né? Aquela coisa do subliminar, Isso. que quem é... Exato, então tinha, Vai acho que uma entender. pitada de racismo, uma pitada de machismo, uma pitada de xenofobia. Um combozinho. Então, para eu trazer alguma coisa para o trabalho, eu precisava trazer muito bem embasado, com muita documentação, para que o que eu estava falando fosse validado. Né? Então, eu sentia a dificuldade de ser validada. E, às vezes, eu falava com outro amigo mais jovem, português, olha, diz tal coisa. E, quando ele falava,
era validado. E aquele discurso tinha sido meu. Mas se eu tivesse falado, não teriam dado importância. Então, Isso acontecia também no Brasil, no seu ambiente de trabalho, de alguma forma, de você sentir um racismo? Qual é a principal diferença para você no dia a dia do seu trabalho que você tinha no Brasil e o trabalho que você tem aqui hoje, inconvível? Você acha que tinha dificuldade também? Porque, querendo ou não, acho que não tem muitas mulheres na área de tecnologia, né? Então, você acha que isso é realmente desse projeto em si, em específico, já que você disse que, de forma geral, se sente abraçada? Ou sempre vai ter uma coisinha ali no, nas entrelinhas? às vezes é velado e a gente fica sempre naquela dúvida. Será? Então a gente fica sempre com aquela pergunta, né? Às vezes um feedback que você recebe, né? Ah, você é reativa. Ah, você não tem postura de liderança. E aí, às vezes a gente ouve alguns feedbacks e a gente fica sempre naquela dúvida, porque não é algo escancarado, né? E é totalmente contra os valores da empresa, porque são valores que a empresa não prega, né? A empresa, ela tem valores de agregar, de trazer todas as pessoas, de todos os tipos e tudo mais. Então, como até destoa do que a empresa prega, você fica sempre Na dúvida. na dúvida. E não tem como você dizer foi. Porque você não tem como provar, você não tem evidência, você só tem um sentimento. E sentimento é difícil provar. É complicado. É complicado. Mas, de forma geral, você gosta de morar em Portugal? Gosto Dá muito. um panorama aí de pontos positivos, pontos negativos, qualidade de vida e a pergunta que não quer calar, né? A gente vai fazer depois que ela der aí o feedback dela, se ela pensa em voltar a morar no Brasil. Mas calma, ela vai contar tudo. Olha, a gente gosta muito, a gente não pretende voltar a morar no Brasil por questão de segurança, então a gente gosta. Eu sei que Portugal está cada dia um pouquinho mais parecido com o Brasil nesse sentido, mas ainda é um local muito seguro, né? Então, é o privilégio de você sair na rua, mexendo no seu celular, de você usar as coisas que você comprou. Eu lembro que eu morando no Brasil, eu ia passear com o cachorro e eu tinha que tirar a correntinha, eu tinha que tirar a aliança, né? Porque era uma sensação de insegurança ao tempo todo, né? Então a gente às vezes ia na esquina de casa e ia com medo, né? Então aqui isso ainda não acontece, eu espero que não aconteça nunca, né? Então a sensação de segurança, a qualidade de vida, a possibilidade de você comprar as coisas com muito mais facilidade do que no Brasil, né? A gente vai comparar as coisas em relação ao valor do salário e realmente não tem comparação, né? Então, tudo isso dá para a gente a certeza que, lógico, nunca diga nunca, né? É, A claro. gente não sabe do dia de amanhã, mas a gente gosta muito de morar aqui e não pretende voltar. E uma coisa que você estava me contando que eu achei muito interessante, que eu já passei pela minha transição quando eu tinha 13 anos. Eu não gostava do cheiro do relaxamento. Então, eu nem sabia que era isso, mas eu não gostava do cheiro. Mas eu só comecei a trançar meu cabelo morando fora. Porque, olha, eu morava na Bahia, então Bahia é o lugar onde tem mais preto fora de África. Mas ainda assim, minha mãe falava, ai não trança cabelo. Até hoje ela fica perguntando, por que trança tanto esse cabelo? Mãe, Minha mãe também não assim, gosta ó, quando eu tranço. é porque minha mãe, é isso, meu pai era branco, minha mãe é negra, mas pra ela cabelo bonito ainda é cabelo liso. Minha mãe Infelizmente, né? também. É Minha complicado. mãe também. Você sente que essa cultura no dia a dia te empodera também? Tipo, você Sim. consegue estar ali de boa? Sim, É o que eu tava sim. falando, acho que as pessoas mais jovens vão estar mais abertas pra gente, né? Exato, exatamente. Então eu senti muito essa abertura da empresa, né? Não existe ali uma ditadura do cabelo, da roupa, então eu sempre me senti muito à vontade. Isso me abraçou muito. Então, eu já tive cabelo rosa, eu já tive cabelo roxo, eu já tive cabelo de vários tipos e nunca recebi nenhum tipo de preconceito por conta disso. Eu tenho várias tatuagens, eu tenho piercing e nunca ninguém duvidou da minha capacidade ou da minha competência por conta disso. Então, em relação a isso, eu me sinto muito tranquila. Mas sempre tive receio de trançar o cabelo, pensando na questão do preconceito. Então, a primeira vez que eu trancei o cabelo também foi em Portugal. E aí, quando eu estava nessa empresa e eu precisava ir para o cliente, no geral eu trabalho de forma remota, mas para esse cliente específico, que eu disse que eu enfrentei algum tipo de xenofobia, racismo e tudo mais, mesmo de forma velada, eu ia para o escritório do cliente. E aí eu tinha vontade de trançar, mas eu ficava receosa. Será que vão me olhar da mesma forma? Será que vão duvidar da minha competência por conta da minha aparência?
E aí eu nunca tive coragem. E só depois que eu entrei no remoto, de fato, Sim. é que eu fui lá e trancei pela primeira vez. E eu também enfrentei essa mesma resistência da minha mãe, né? Então, assim, pra que isso? Não sei o quê. Muita Porque resistência. eu acho que na cabeça delas ainda não é que. Eu sempre falo, manhã, o cabelo eu boto, eu tiro. Meu cabelo tá aqui do mesmo jeito. Sim. Então vai voltar. Que ela fala, ai, seu cabelo tá tão bonito, natural. Eu fiz, eu sei, eu amo meu cabelo natural. Mas, por exemplo, quando a gente tá viajando, é a maior praticidade. Exato. A gente acorda pronta, belíssima. É Então, verdade. eu amo mudar. Principalmente no inverno, que a gente Sim. fica cheia de frizz e tudo mais, é Nossa. uma E, praticidade. gente, ser negra é um privilégio da gente falar assim, a gente fica bonita com qualquer cabelo que bota. Então, eu amo essa facilidade de poder trocar. E é uma coisa que eu tava até no vídeo que eu tinha feito também, falando o porquê que eu gosto de morar em Portugal. E eu já morei na Irlanda. A diferença que eu sinto aqui é de sentir mais diversidade, É porque verdade. tem pessoas negras brasileiras, mas muitos africanos também. Então, eu tô na rua, lógico, ainda é Europa. Ainda vai ter, principalmente quando a gente vai estar em ascensão, vão ter maioria, as pessoas ali ao redor vão ser maioria brancas, e a gente ainda vai ser ali uma minoria se você tiver subindo o degrauzinho. É verdade. Mas Dependendo dos restaurantes que você for, dos bares que você for, você vai olhar em volta e você ainda vai ver poucas Vai- pessoas negras. Sim. Mas isso já acontecia desde sempre. E aí, às vezes, causa um desconforto e você tem a sensação que você está no lugar errado. Que é muito engraçado isso, né? Poxa, será que esse lugar é para mim? Só tem eu, meu marido e uma funcionária ali negra. E aquilo ali vai causando um desconforto e você para e meu marido sempre disse, e se a gente não vier, não vai ter ninguém mesmo. A gente tem que continuar ainda, a gente tem que eu lembro continuar que você me mandou isso ocupando. no direct. A gente tem que Ir. continuar ocupando os espaços, né? Porque a gente cabe em qualquer lugar que a gente quiser, né? E sem Qualquer a gente precisar se moldar pra estar naquele lugar. A gente tem que Exato. ser a gente. Pra mim é uma sensação muito nova, porque como no Brasil minha realidade era totalmente lascada, não, eu tava ali no meio do povo, mas era assim, eu nunca tive, por exemplo, eu nunca almocei com minha mãe fora. Sabe, pra ir pra shopping, foram coisas que eu tive acesso muito tarde. Na Irlanda eu trabalhava que nem condenada, não saía muito também. Então agora que eu tô melhorando o padrão, que aí eu vou num restaurante melhorzinho, eu fico, nossa, só tem eu de negra aqui. E aí você consegue sentir essa sensação, mas de forma geral, aqui eu acho que a gente vê pessoas com cabelo, eu vejo mulher careca, uma negona careca é a coisa mais linda, eu fico, gente, que coisa linda. E a gente consegue ver essa diversidade e se sentir, tá, eu não tô tão distante da onde eu sou, de onde eu venho, porque é importante, acho que quem não é negro não consegue entender a importância da gente ver pessoas como a gente. É por isso que eu fiquei tão feliz quando encontrei você falando, não, olha, eu vim com trabalho, com planejamento, porque é complicado quando a gente vê pessoas que vêm, tinha uma situação vulnerável no Brasil e fica vulnerável aqui também e passa por diversas situações assim complicadas. Então a ideia é você vir estudar, porque se você está aqui hoje é porque você estudou também Sim, e e continuo muito. estudando, né, Indy? Então, assim, continuo estudando inglês, agora eu estou fazendo aula de direção para melhorar, eu já tenho habilitação, mas ainda não tenho prática, então o estudo ele é primordial. Eu continuo estudando para tirar uma certificação, porque também é importante na minha área, então o estudo é essencial, é o que ninguém te tira. O inglês que você já tinha. E você tá dizendo, ai, eu não sou fluente. É fluente, porque se você é entendida, mulher, é porque você consegue se comunicar. A gente tem uma ideia de que fluente vai ser aquela pessoa que vai falar, blá. Gente, se você tá comunicando, tá sendo entendida e tá entendendo, você é fluente. Lógico, tem sempre o que melhorar, porque não é o nosso. No português a gente precisa melhorar. Então, assim, a gente tem sempre que melhorar a nossa comunicação. Eu mesmo depois que saí da Irlanda, eu sempre tento consumir conteúdo em inglês, tá ali no dia a dia, ler em inglês. Mas se você tá se comunicando, você é fluente. Então, é estar preparado também para as oportunidades. Porque as oportunidades, elas não vão encontrar a gente, e a gente vai ter que buscar, às vezes, ela. Mas se a gente também não tá preparado, fica complicado, né? Exato. Às vezes é melhor você estar preparado e não aparecer uma oportunidade do que aparecer uma oportunidade e você não estar preparado, porque é frustrante. Né? Então, eu digo sempre que o inglês aqui abre muitas portas. Mesmo dentro da empresa, como eu trabalho numa consultoria, né? Os projetos que aparecem, se você tem o inglês, obviamente, aparece muito mais oportunidades do que quem não tem inglês. Se você não tem inglês, vai ficar restrito a projetos que são de Portugal. E aí, como eu disse, né, eu já trabalhei, por exemplo, para a Polônia, eu já trabalhei para a Espanha. Recentemente, a empresa me mandou para Frankfurt. Né, eu fui para a Alemanha representando a empresa. Então, essas propostas, elas só aparecem, essas oportunidades só aparecem por conta do inglês. Se não fosse o inglês,
elas não apareceriam. E eu ainda me sinto insegura, né? Então, de vez em quando, a síndrome da impostora ataca e você olha e faz, nossa, será que isso aqui é para mim? Será que eu estou preparada? Será que eu não sou uma fraude? Será que esse lugar é meu? Não vou te julgar porque é complicado, mas é Exato. seu. É Você isso. estudou e tal. Porque eu acho que eu tenho muito na minha cabeça que o não a gente já tem. Então, temos que tentar. Primeiro, começa por aí. E se você está sendo escolhida, é porque você... Gata, você está em Portugal. Numa empresa com pessoas de diversos lugares. Você está sendo escolhida porque você está capacitada para isso. Então, toda vez que você tentar se boicotar, falar, não, eu mereço estar aqui, porque eu acho que é muito isso. Quando a gente vai subindo, eu te entendo demais. A gente fala, nossa, era pra eu estar aqui mesmo, mas era pra você estar aqui. Até porque o universo conspirou pra isso, né? É isso, Que depois, quando você já tava nem aí, exato, eu tinha desistido. era pra ir. E sua relação com os portugueses, de forma geral, no dia a dia e tal? Você falou que já tem amigo português. Sim, já tenho uma amiga portuguesa, porque por conta do trabalho, né? Então, acho que isso também é uma outra dica quando você vem para Portugal e você se relaciona e mantém contato só com brasileiro, você vai continuar fechado naquele mundinho. Então, quando a gente vem para um outro país, a gente tem que estar disposto a aprender e a respeitar a cultura daquele lugar, Sim. os costumes daquele lugar, né? Então, acho que é importante a gente fazer contato e conhecer e fazer esse intercâmbio cultural. Sim. Né? Então, eu já tenho uma amiga portuguesa, sim. No geral, a gente é muito bem abraçado por portugueses, a gente é muito bem tratado, mesmo com todo esse discurso de que o preconceito, xenofobia existe sim, Claro. mas a gente passou por isso poucas vezes Sim. aqui. Para não dizer que não, a gente passou por isso 2 vezes. Um mendigo me mandou voltar para o Brasil, porque eu não tinha dinheiro para dar a ele, e ele disse, não tem dinheiro, então volte para o seu país. Seu Zé, o senhor tem casa, o senhor está na rua, seu Zé. Meu senhor. E uma outra vez a gente estava numa esplanada, né? Então, na área externa ali de um restaurante, e um senhor veio conversar e também foi meio xenofóbico. Fora esses 2 episódios, em 3 anos aqui, quase, a gente tem sido muito bem tratado em todos os lugares que a gente vai, tem 0 reclamação a fazer. Entenda bem quando a gente fala isso aqui. Primeiro que é para ter esse intercâmbio cultural, mas também, não é que eu vou me não misturar com brasileiro. Pelo amor de Deus, eu sou brasileira, Quitéria é brasileira, o esposo dela é brasileiro, é uma rede de apoio, tem que ter. Mas quando a gente fala isso, é porque a gente sai da nossa bolha. Se a gente saiu do Brasil, a gente já saiu da nossa bolha. Aí tem gente que transfere uma bolha para outra. Exato. Então, isso também, o que você falou, essas 2 situações. Um mendigo, um senhor lá na esplanada. Eu percebo que quando você vai galgando espaços melhores, você também tem menos situações como essa, porque as pessoas têm educação. As pessoas sabem usar a internet a favor delas, porque tem muita gente que tem acesso à internet e é analfabeto funcional, né? Que tá ali, mas não busca conhecimento. Então, eu consigo perceber situações, isso em 5 anos morando fora, que as situações que acontecem é quando você também está em situação de vulnerabilidade, quando são pessoas mais velhas e sem educação. Né? Então, pessoas de baixa renda aqui também, porque existe, a gente acha que todo mundo na Europa é rico, mas não é. Então, quando você tá num ambiente, eu lembro que na Irlanda, quanto melhor o bairro, o ambiente que eu tava, eu era cada vez mais bem tratada. Quando foi a primeira vez que as pessoas começaram a elogiar muito o meu cabelo. Todo lugar que eu ia ficava, nossa, you're gorgeous. Eu ficava, ai, obrigada. E de um jeito que não era um fetiche do nosso corpo, né? Que a gente fica muito nesse... Quando você vai criando a consciência racial, às vezes é bom até ser ignorante, que a gente fica com o pé atrás. Mas as pessoas jovens, elas estão entendendo, né? Eu acho que isso do respeito, de saber onde você está pisando, é muito importante, porque a gente vem escutando situações de brasileiros vindo bagunçar, a pessoa estava em situação de vulnerabilidade no Brasil, aí vem para cá de qualquer jeito achando que vai resolver o problema e acaba também indo para a marginalidade aqui. Isso é muito complicado. Então, se você está pensando em morar em Portugal ou qualquer outro país, estude, se capacite, tenha um planejamento financeiro, tenha uma boa base também, acho que é importante. Faz uma terapia. Gente, se você se conhece, você sabe os seus objetivos, as coisas vão se guiando. Minha avó sempre falava, para quem tá perdido, qualquer mato é caminho. E você precisa saber qual é o seu caminho. O que é que você tá buscando. E com isso, para finalizar esse vídeo, Quitéria, conselhos que você daria para brasileiros
que estão pensando em morar em Portugal ou em algum outro país, de acordo com a sua experiência aqui também. O que é que você falaria para um amigo, né? Tanto positivo como negativo, nesse sentido de preparação mesmo. O que é que você gostaria de ter escutado e que você falaria agora para um amigo que estivesse mandando mensagem? Tô querendo ir por aí também. O que é que você falaria para essa pessoa? Mandaria focar no inglês, que eu acho que por mais que o país seja de língua portuguesa, o inglês ele abre portas, né? Ele amplia as oportunidades. Eu ia sugerir fazer terapia, se não faz, faça, porque todo esse meu processo foi acompanhado pela psicóloga, né? Então toda a minha transição ali, toda a minha mudança foi acompanhada pela psicóloga. Eu acho que isso é primordial, né? Porque tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá surtando. Então assim, é importante, né, um suporte, né? O planejamento financeiro é essencial. Não adianta vir sem planejamento, sem se organizar, porque por mais que você venha de forma planejada, você ainda enfrenta perrengue. E a gente enfrentou perrengue, né? Ai, conta esse perrenguezinho, rapidinho, um parênteses, porque ela me contou, e não, pra vocês não acharem que eu tô, a Diara tá vendendo aí, tá vendendo romance. Conta o perrenguezinho, só pra a gente Exato. deixar o Então, povo em alerta. antes da gente vir, a gente contratou uma empresa de relocation e não deu certo, né? A proposta era que eles iriam fazer o nosso NIF, eles iriam encontrar casa, eles iriam contratar água, energia, internet e a gente ia chegar com tudo pronto. No fim das contas, a gente ainda ficou 2 semanas no Airbnb, que era para dar mais tempo eles encontrarem. Esse NIF não foi feito a tempo, perderam toda a documentação que a gente mandou, né? Atrasou a minha data de começar na empresa por conta disso. Não conseguiram um apartamento, no fim das contas, quem encontrou o apartamento fomos nós. Nossa. Quem foi atrás da empresa de energia, de internet, de água, fomos nós. E deu muito errado. E a gente perdeu ali um dinheiro que poderia ter sido usado para outras coisas, né? Por quê? Porque a gente acabou contratando essa empresa por indicação, de influência e tudo mais, e a gente às vezes, né, acaba seguindo ali sem pesquisar muito, confiando unicamente numa pessoa e às vezes dá ruim. Então imagina, a gente precisou pagar 1 semana a mais ali de hospedagem, né, e para se organizar. A gente precisou resolver todos esses problemas sozinho, que a gente não conhece, a gente acabou de chegar. Eu digo muito isso, é engraçado que a gente chega aqui, onde é que amola um alicate? Você não sabe. É doido Onde é que isso, né? conserta uma bolsa? Você não sabe. Todas as suas referências, elas foram embora. Não tem isso de ligar amanhã, onde é que fica tal coisa? Onde é que eu resolvo? Não tem isso. É você por você, né? E aí, se você vem sem planejamento, é muito pior, né? Então, a gente veio, a gente passou por esse problema, mas a gente tinha ali um plano B, a gente tinha como resolver. Tinha uma reserva. Exato, né? A gente tinha aquela reserva que a gente foi fazendo. E aí, se atrasa o teu dia de começar no trabalho, você também vai ganhar menos, concorda? Claro. Então, tudo isso aí impactou, né? E outros perrengues tantos que a gente Sim, tem ali na imprevistos vida de acontecem. imigrante, né? Então, é isso. Relocation, para quem não sabe, são empresas que trabalham meio que realocando as pessoas que estão no Brasil e querem chegar aqui já com apartamento, com tudo certo, com o NIF, que é como se fosse o CPF da gente no Brasil, já quer chegar com tudo isso preparado, porque a vida fica muito mais fácil. Sempre me perguntam indicação e eu ainda não indiquei ninguém, porque é uma responsabilidade e tanta, e para mim é muito difícil indicar algo que eu não usei e que eu não confio. Então, eu já tive até proposta de empresas e tal, mas assim, uma coisa que eu sou muito ambiciosa, mas eu não sou gananciosa. Então, eu fico com muito medo de indicar algo. Se eu estiver indicando, é porque eu confio. Lógico, quando você está se envolvendo com outra empresa, pode acontecer alguma coisa. Então, eu pesquiso muito e aí eu faço essa curadoria para chegar até vocês. Então, infelizmente, pode acontecer, né? Então, pesquisa. Não vai só em uma fonte. Está consumindo meu conteúdo aqui, vai ver conteúdo de outra pessoa. Tira suas próprias conclusões. Não é porque eu tô falando, não é porque a Quitéria tá falando que vai ser igual para você. Aqui é para você ter uma base, para você acreditar que é possível, para você ver pessoas como você chegando lá. Quando eu produzo conteúdo, é para ver mais pessoas como eu chegando aqui. Eu e Quitéria e o esposo de Quitéria não ser uma exceção. Exatamente. Ter mais pessoas sendo capacitadas em ascensão, porque é bom, é muito bom. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando qualquer amigo meu, ele tá ali, né, alcançando um novo trabalho, evoluindo na carreira, ganhando dinheiro, que a gente merece, dinheiro é para isso. Mas quando eu vejo um amigo preto, eu fico, gente,
Que foda. Então, obrigada, Quitéria. Obrigada pelos conselhos, parabéns pela sua história, pela sua conquista. Obrigada por ter aberto a porta da sua casa. Super confortável. A gata tá bem, a gata tá bem. Amém, axé, inxalá. Então é isso, obrigada. Obrigada, Indy. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Finalmente, esse encontro aconteceu. Encontro aconteceu. Agora a gente vai ser amiga? Eu já tenho uma amizade aqui. Obrigada, obrigada. Um cheiro, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui. Se quiser, algum outro dia, um bate-papo de novo com o Quitéria, deixa aqui nos comentários, vai que a gente fala um pouco mais do trabalho, de como é mulher na área de TI. Tem conteúdo aqui. Do livro, você tem um livro, mulher. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí. Abre um parênteses rapidinho. Ela tem um livro, e esse livro... Não, conta. Você fala melhor que eu sobre esse assunto. Eu tenho um livro infantil que nasceu justamente do meu processo de transição capilar, né? Então, é um livro que fala a respeito de uma menina que enfrentava preconceitos, né? E ela encontra uma professora, então a gente tem ali sororidade, a gente tem ali representatividade, e essa professora mostra para ela, finalmente, a beleza do cabelo dela, né? E ela consegue convencer a própria mãe, a própria tia, que é o que eu não consegui ainda, a deixar os cabelos naturais. E aí esse livro ele já rodou o Brasil todo. Então é um livro que fala sobre sororidade, é um livro que fala sobre representatividade, né? E o nome do livro é Solta os Cabelos Maria. E esse livro ele rodou o Brasil e eu recebi muitas fotos de muitas meninas que se identificaram com Maria, né? Então assim, é o meu maior orgulho, meu maior feito na vida é esse livro, que é um filho para mim. Que lindo. Né? Então... E você deu palestra na empresa que você trabalha aqui em Portugal falando desse livro. Exatamente, exatamente. A empresa me convidou num evento no Dia da Mulher para falar a respeito desse livro, né? E eu levei esse livro para dentro da empresa e foi assim um marco da minha história. Foi bem legal, foi bem legal. Parabéns, parabéns. É muito bonito. Eu acho que só a gente que é mulher negra entende a importância de falar sobre cabelo, porque a gente demora. Eu sei que tem muita gente que fala, ai, nosso cabelo é lindo, mas demora pra gente se achar bonita com o nosso cabelo. Principalmente a nossa geração, né? Porque as nossas mães, minha mãe, eu tenho minha tia, eu convenci, a minha tia caçula. Foi a única que eu convenci. E eu fui a primeira da minha família. Minhas primas vieram depois de mim fazendo transição. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Sei que você vai ficar perguntando, e cadê esse livro? Quitéria, a gente vai dar um jeito de botar esse livro digital, porque ela tinha só físico e não está mais no Brasil para poder entregar. Mas vamos pesquisar isso para botar ele digital, porque é importante. Eu mesma já vou ler. Então, é isso. Obrigada. Obrigada demais. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em morar em Portugal, para vir com o pé no chão. E eu tô mandando boas energias para dar tudo certo. Um cheiro. Se vai embora.